Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com as aulas de limites e vamos ver agora a definição formal e precisa do que é o limite, tá? Pessoal, assim, em diversos cursos aí na universidade, tem professores que não costumam passar para os alunos essa definição precisa, essa definição formal do que é o limite. Tá? Aí, pessoal, essa aula até você está dispensado caso o seu professor não passe na aula e também, ele não cobre aí na sua prova. Agora é o seguinte, pessoal, muitas vezes, quando os professores abordam esse assunto da definição de limites, a definição formal de limites, muitos alunos aí têm uma dificuldade absurda em entender o que é essa definição formal. Aí, pessoal, se o professor irá cobrar na prova essa definição formal, é importante que você assista essa aula. Eu vou explicar para você bem devagarinho e você vai entender que isso aqui é muito simples, tá? É bem simples de você entender qual é a definição formal de limite. Aí assim, pessoal, se você gostar do vídeo, clique ali em curtir, faça comentários e também, pessoal, não esqueça de se inscrever no canal. Isso porque semanalmente tem aulas novas sendo postadas e aí você fica por dentro de todas as atualizações que acontecem. Beleza? Vamos começar? Vem aqui, Então, pessoal, vamos ver nessa aula a definição formal de limite, ok? Para isso, pessoal, primeiramente eu vou falar o que é o valor absoluto ou também conhecido como módulo, tá? Uma revisão aqui. Olha só, geometricamente, o módulo de um número, olha só, é a distância entre dois pontos em uma reta. Como assim isso daí, Feito? Explica aí. Olha só, pessoal, nós temos aqui uma reta, sendo representada aqui pelo nosso eixo x, tudo bem? E primeiramente aqui nós temos o ponto menos 3 e o ponto 2. Olha só, pessoal, qual é a distância entre o menos 3 e o 2 aqui? Pessoal, entre o menos 3 e o 2, não é difícil que você perceba que essa distância aqui é de 5 unidades. Agora, como é que nós podemos representar essa distância aqui? Pessoal, através de um módulo. Como assim, Ferreto? Olha só, o módulo da diferença desses dois pontos aí, irá resultar na distância entre eles. Ou seja, o módulo da diferença do menos o 3 para o 2. Pessoal, menos 3 com menos 2, isso aqui dá menos 5. E módulo de menos o 5, o resultado é 5. Beleza? Agora, olha só, se nós fizermos o módulo da diferença, agora colocando primeiro aqui o 2, o 2, aí menos o menos 3, nós vamos ficar com mais o 3. 2 mais 3, isso aqui dá 5, ou seja, módulo de 5, o resultado é 5. Agora, pessoal, entre o A e o X aqui, qual é a distância entre o A e o X? Pessoal, é só fazer o módulo da diferença desses dois valores, ou seja, o módulo de A menos o x, ou também o módulo de x menos o A. Pessoal, qualquer um dos dois representa a distância entre eles aqui na reta. Ou seja, pessoal, o módulo de x menos o A nada mais é do que a distância de x até A sobre essa reta aqui, ok? Agora, pessoal, desce comigo aqui, e vamos ver o seguinte, controlando uma função. O que é isso, Ferreto? Olha só, meu amigo, preste atenção aqui. Diz o seguinte, uma pergunta. Quão próximo de x, chamando aqui de x0 igual a 5, devemos manter o valor de x para termos certeza de que f de x igual a 2x fique a uma distância, olha só, fique a uma distância menor do que 2 unidades do y valendo 10. Ferreiro, estou perdido, não entendi nada disso daí. Olha só, o que nós queremos saber aqui é o seguinte. Aqui no plano cartesiano, pessoal, nós temos essa reta aqui, representando a função f de x igual a 2x. Tudo bem? Então, olha só, quando nós tivermos um x valendo 5, nós vamos colocar, por exemplo, o 5 aqui no lugar do x e aqui no lugar do x. O que nós vamos ter? Que o f, quando o x vale 5, nós vamos ter 2 vezes 5, o resultado dessa função é 10. Ou seja, para o x igual a 5, o valor da função é igual a 10. Ok? Agora, nessa questão, a situação é a seguinte.
quão próximo desse valor 5 que nós temos aqui, ó, nós devemos colocar um valor de x de tal maneira, olha só, que a função aplicada naquele valor x resulte em um valor, olha só, vamos colocar aqui ó, o valor da função em um determinado valor x, que está aqui, tudo bem? De tal maneira que o valor dessa função seja menor, olha só, menor do que 2 unidades, tá? Que a distância seja menor do que 2 unidades do y igual a 10. Olha só, pessoal, 2 unidades do y igual a 10, nós vamos ter aqui ó, 2 unidades aqui para cima e 2 unidades aqui para baixo, ou seja, nós vamos cair aqui no 8 e no 12. Nós queremos o valor da função entre o 8 e o 12, ou seja, que valor de x que nós devemos colocar aqui. Beleza? Reparem que graficamente nós já temos aqui ó, a ideia. Quando nós tivermos aqui um valor de x aqui, ó, exatamente igual a 6, nós vamos obter um valor de y, ou seja, o valor da função exatamente igual a 12. Concorda comigo? Agora, se nós tivermos um valor de x igual a 4, substituindo o 4 aqui, nós vamos obter um valor da função exatamente igual a 8. Ou seja, nós devemos controlar o valor do x aqui ó, nesse intervalo, ou seja, entre o 4 e o 6, para que o valor da função esteja aqui ó, entre o 12 e o 8, e a distância dessa maneira, pessoal, fique menor do que 2 unidades do y igual a 10. Pessoal, em diversos momentos também na engenharia, por exemplo, o engenheiro precisa, por exemplo, que a temperatura em uma determinada câmara ela fique, por exemplo, entre o valor 8 e 12. Agora, para que a temperatura fique entre esses dois valores, o que deve acontecer é aquela variável x ali, ó, em que valores que ela irá poder, no caso, oscilar ali. Beleza? Então, determinar, ou seja, controlar o valor de uma função, muitas vezes é necessário na engenharia, tá? E essa ideia, pessoal, nós vamos aplicar agora na definição de limite. Beleza? Vem aqui, ó. Agora, pessoal, visto isso daí, vamos ver agora isso daqui, ó, analisando o limite, tá? Eu vou construir aqui, ó, para começarmos, imagine aqui o nosso eixo x, tudo bem? E vamos colocar aqui ó, um certo eixo y, ou seja, o eixo das ordenadas. Beleza? Agora vamos imaginar o seguinte, ó, que nós tenhamos uma função mais ou menos com esse formato aqui. Ó. Uma função aqui, por exemplo, uma função f de x. Tudo bem? Agora, olha só, se nós tivermos, por exemplo, aqui assim um valor x, e nós aplicarmos a função nesse valor x, o que irá acontecer? Ó? Nós vamos ter mais ou menos, ó, aqui assim, ó, o valor da função f de x. Tudo bem? Agora vamos imaginar o seguinte, ó, vamos imaginar um valor de x aqui, ó, 4, ok? Aplicando o valor da função nesse valor 4, o que nós vamos ter? Ó? Nós vamos ter aqui ó, o valor da função mais ou menos aqui assim, e vamos dizer que esse valor da função aqui ó, seja um certo valor 5, ok? Agora, pessoal, vamos supor que nós queremos que o valor dessa função aqui ó, esteja muito próximo do valor 5, tá? Vamos supor que nós tenhamos a ideia de colocar o valor da função nesse intervalo que está aqui, ou seja, que vai daqui para cima ou daqui para baixo. Feito, mas quanto para cima e quanto para baixo? Pessoal, aí nós vamos estipular. Por exemplo, vamos estipular aqui um valor epsilon bem pequeno, mas positivo. Tá? Imagine ali 0,01 ou 0,0001, um valor tão pequeno quanto você possa imaginar. Beleza? Aí vamos pegar o seguinte, ó, vamos botar esse epsilon, esse valor do epsilon aqui para cima, tá? Então nós vamos ter aqui, ó, bem aqui assim nós vamos ter o quê? O 5, que está aqui adicionado do epsilon, beleza? Então, ó, o que acontece? Daqui assim até aqui assim, ó, nós temos a distância epsilon, beleza? Agora colocando esse epsilon aqui para baixo, nós vamos ter aqui o 5 menos o epsilon, beleza? Agora, pessoal, nós queremos que o valor dessa função, então, ela esteja localizada nesse intervalo aqui. Agora, pessoal, vamos imaginar que o valor da função esteja aqui assim. Ó. Primeiramente, aqui assim, reparem que está dentro do intervalo que nós queremos, né? Então, para que o valor da função esteja aqui assim, é necessário, pessoal, que nós peguemos aqui ó,
um valor de x que esteja localizado aqui assim. Concorda comigo? Agora, pessoal, nós podemos ter também um valor de f de x localizado aqui. Agora, para termos um valor de f de x aqui assim, nós devemos pegar, por exemplo, um valor de x mais ou menos aqui assim. Ó. Concorda comigo? Agora, pessoal, vamos imaginar que a distância desse 4 aqui, ó, até esse valor aqui, ó, seja um certo delta. Pessoal, aqui nós temos o símbolo do delta minúsculo, tá? A mesma coisa acontece desse valor de x que está aqui, ó, até o 4, ou seja, nós temos aqui, ó, o delta também, tá? No caso aí, ó, esse delta, pessoal, é um valor positivo, ou seja, maior do que zero. Então, pessoal, esse valor de x aqui, ó, ele será 4 mais esse delta aí, tá? Enquanto que esse valor de x aqui, ó, ele será o 4, só que daí menos o delta aqui. Então, agora reparem, pessoal, se eu pegar, por exemplo, um valor de x que está aqui assim, ó, olha o que irá acontecer. Ó. O valor da função para esse x será uma função que está aqui assim. Ó. Então, o valor da função está aqui. Então, f de x para este x aqui, ó, nós encontramos ali assim. Tudo bem? Então, pessoal, reparem o seguinte. Se a distância daquele x que está ali até o 4 for menor do que a distância delta, que está sendo representada por aquele comprimento ali, você concorda que o valor da função estará dentro daquele intervalo estipulado lá inicialmente? Então, essa é a ideia, pessoal. O valor da função ele pode estar tão próximo quanto nós quisermos ali do valor 5, desde que nós peguemos ali o valor do x bem próximo do 4. Beleza? Então, essa é a ideia do limite, tá? Vem comigo. Então, olha só, pessoal. Se a distância do x até o 4, né? A gente fala isso aqui, né? A distância do x até o 4 for menor do que o delta ali, olha só, pessoal, aqui nós temos a distância do x até o 4. Se essa distância for menor do que o comprimento delta, que é tudo isso daqui, ó, nós temos certeza, então, ou seja, ó, então, nós temos certeza que a distância da função até o 5 aqui, ó, essa distância aqui, ó, é menor do que o comprimento epsilon, que é tudo isso daqui. Beleza? Então, a distância da função f de x até o 5 certamente será menor do que o epsilon que foi estipulado, ok? E nós dizemos também o seguinte, ó, que a distância de x até o 4 aqui, ó, ela deve ser maior do que zero. Pessoal, isso por quê? Porque nós nunca pegamos, no cálculo de limites, nós nunca vamos pegar, por exemplo, o x valendo exatamente igual a 4. Se nós pegarmos o x valendo 4, nós vamos ficar 4 menos o 4, vai dar módulo de zero, e módulo de zero é igual a zero. Mas nós devemos ter aqui, ó, o módulo, ou seja, a distância de x até 4, sendo um valor maior do que zero. Tá? Então, esse maior do que zero é para assegurar que o x aqui, ó, ele nunca será igual a 4. Ok? Então, pessoal, agora vamos ver qual é realmente a definição formal de limite. Beleza? Vem aqui, ó. Então, olha só, definição de limite. Diz o seguinte, seja f uma função definida em um intervalo aberto qualquer que contenha o valor a, excluindo o valor a. Então, nós temos aqui, por exemplo, o plano cartesiano e nós temos aqui uma função f que está definida aqui em um certo intervalo. Só que aqui ó, não nos interessa quando o x vale a. Tudo bem? A afirmação limite da função f de x quando o x tende a A, esse limite é igual a L, isso significa que para todo número epsilon maior do que zero, existe um número delta maior do que zero também, ou seja, positivo, tal que, olha só pessoal, a distância da função f de x até o valor do limite, essa distância aqui, ó, é menor do que epsilon, sempre que, ou seja, desde que o valor da distância do x que nós vamos pegar até o valor a seja menor do que o delta, ok? Olha só, pessoal. Escolhendo um epsilon aqui, ó, pequeno e
positivo, tá, pessoal? Então, imagina o seguinte, aqui nós temos o limite, o L, tá certo? Nós vamos pegar um valor epsilon aqui para cima e um valor epsilon aqui para baixo. Nós vamos desejar, então, que o valor da função esteja dentro desse intervalo aqui, beleza? Então, nós vimos o seguinte, ó, por exemplo, o valor da função estando aqui, repara o seguinte, o valor do x deve estar aqui assim. Concorda comigo? Agora, se nós temos um valor da função aqui assim, ou seja, dentro do intervalo desejado, né? Reparem que o valor do x que deve ser pego é esse valor do x que está aqui. Ou seja, pessoal, para qualquer valor de x que esteja nesse intervalo aqui, ó, beleza? Um intervalo que tem aqui, ó, uma distância delta, né? Delta para a direita e delta para a esquerda, ou seja, aqui nós temos o valor do x valendo a mais o delta, e aqui o valor do x valendo a menos o delta. Certamente nós vamos ter o valor da função dentro do intervalo que nós desejamos, ok? E essa definição, pessoal, nos permite compreender que aquele valor de f de x ali, ó, ele pode estar tão próximo quanto quisermos daquele valor L, desde que nós peguemos ali valores de x bem próximos daquele valor A que está ali. Beleza? Vem aqui, ó. Agora, pessoal, desce comigo aqui, ó, vamos fazer um exemplo que envolve essa definição. Olha só. Dado o limite dessa função aqui, ó, 3x mais 7, quando o x tende a menos 2, ele está dizendo que o limite ele é 1. Beleza? Agora, olha só. E o epsilon, ele está tomando aqui como valor 0,03. Beleza? Agora é o seguinte, ó, determine um delta positivo, então nós devemos determinar aqui o valor de um delta positivo, tal que a distância da função f até o limite L seja menor do que aquele delta que foi fornecido ali, beleza? Sempre que a distância do x até o A no nosso caso aqui, pessoal, é esse menos 2 que está aqui. Beleza? Desde que a distância de x até o A seja menor do que delta. O que nós devemos determinar, então, ó, é um delta de tal maneira que isso tudo aqui aconteça. Beleza? Então, olha só, pessoal, aqui ó, nós temos a função sendo representada por 3x mais o 7. Está aqui a nossa função f de x. Beleza? O limite aqui, ó, está sendo colocado como sendo o valor 1. Então, vamos pegar isso daqui ó, e substituir primeiramente aqui assim, beleza? Então, olha só, nós vamos ter o seguinte, ó, módulo da função, ou seja, o 3x mais o 7, tudo bem? Menos o L. O L, no caso, aqui ele vale 1, tudo bem? Isso aqui deve ser menor do que o epsilon. O epsilon aqui, o examinador deu, né? 0,03, ok? Agora, resolvendo aqui, nós vamos ter, então, que o 3x mais 7 menos 1, isso aqui ficará 3x. Olha só, mais 7 com menos 1, ficamos com mais o 6. Esse módulo aqui, isso aqui é menor do que 0,03, ok? Agora, pessoal, vamos lembrar o seguinte. Por exemplo, módulo de um certo valor h, tudo bem? E, por exemplo, esse módulo sendo menor do que k. O que significa isso aqui? Ó? Significa o seguinte, que aquele h ali, ó, ele é maior do que o sinal contrário desse daqui, ou seja, o oposto de k, e é menor do que esse k que está ali. Então, pessoal, transferindo a ideia aqui, nós vamos ter que esse 3x mais o 6, ele acaba sendo maior do que o oposto de 0,03, ou seja, menos 0,03, ele acaba sendo menor do que 0,03. Tudo bem? Agora, pessoal, o que nós temos aqui ó, é uma inequação simultânea. Como é que a gente resolve? Nós vamos passar, primeiramente, ó, esse 6 para os dois lados, tá? Se ele está positivo aqui, ó, ele passa negativo aqui para o lado esquerdo e ele passa negativo aqui para o lado direito. Ou seja, nós vamos ficar, então, que o 3x ele é maior. Olha só, esse menos 0,03, ele recebe esse menos 6. Nós vamos ter aqui ó, menos 6,03. Tudo bem? Agora nós temos aqui o sinal de menor. E esse 0,03, ele também irá receber o menos 6.
nós vamos ficar com menos o 5,97. Agora, pessoal, esse 3 aqui que está multiplicando, ele desce dividindo dos dois lados, tá? Então, ele passa dividindo aqui para o lado esquerdo e passa dividindo lá para o lado direito também, tá? Então, nós vamos ter somente o x aqui, ó. Ele acaba sendo maior, olha só, menos 6,03 dividido por 3, nós vamos ficar com menos 2,01. Enquanto que do lado direito ali, ó, nós vamos ter menos o 5,97 dividido pelo 3, isso ficará com menos 1,99, ok? Então, pessoal, vamos imaginar aqui assim, por exemplo, o nosso eixo x, tudo bem? E nós estamos estudando a situação do x tender ao menos 2. Vamos colocar aqui assim, ó, o menos 2. Agora, pessoal, para que a distância de f de x até L seja menor do que ε, o que acontece? O x deve estar nesse intervalo aqui. Ou seja, o x deve ser maior do que menos 2,01. Vamos colocar aqui assim, ó, o menos 2,01. E o x deve ser menor do que menos 1,99. Então, aqui, ó, menos 1,99. O que acontece? Ó? Nós temos uma distância desse menos 2 até aquele menos 1,99 e a mesma distância desse menos 2 até aquele menos 2,01. E essa distância aqui, pessoal, é o delta, beleza? O que acontece, pessoal? Qual é essa distância aqui, ó, de menos 2 até menos 1,99? Essa distância aqui, ó, é de 0,01 aqui e a mesma distância aqui, ó, 0,01. Então, o que acontece, pessoal? O nosso delta ali, ó, o valor dele é 0,01, beleza? Então, eu digo o seguinte, ó, determine um delta positivo de tal maneira que a distância de f de x até L seja menor do que delta. Nós podemos pegar, por exemplo, um valor de delta igual a 0,005, tá? Ou seja, um valor de delta que coloque o x aqui e o x aqui. Então, dessa maneira, certamente, nós vamos ter a distância entre f de x e L menor do que ε. Pessoal, espero que essa aula tenha sido bastante produtiva e com bastante informações aí para você. Beleza? Se gostou do vídeo, pessoal, clique ali em curtir, faça comentários e nós nos vemos aí nas próximas aulas. Pessoal, um abração e até mais.